de Davi, Salmo 51. Se precisar de ajuda aí, sempre tem uma pessoa de Deus perto aí de você. Davi, ele escreveu esse salmo quando ele confessou a Deus o seu pecado. Davi, ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. Ele é chamado segundo o coração de Deus. Mas como que um homem chamado segundo o coração de Deus caiu num pecado, pastora, tão sério como Davi caiu? Por mais que ele seja chamado um homem segundo o coração de Deus, Davi era um ser humano, como qualquer um de nós aqui somos. E qualquer ser humano que não vigiar, qualquer ser humano que não vigiar, ele está sujeito a cair na tentação. E nós somos seres humanos que ainda vivemos nesse corpo, que a Bíblia chama até de corruptível. Por que ele é corruptível? Porque você pode ver, por mais que a gente tente, né, até melhorar isso, eu digo para envelhecer com saúde, mas é inevitável. Você pode se olhar, pega uma foto sua quando você era mais jovem, né? E você que já tem aí uns 40, uns 50, uns 60, uns 70 anos, como mudou? Talvez aí dentro, né, você, não, eu sou a mesma pessoa, eu tenho a mesma essência, pastora. Amém. Mas tenho certeza que você é uma pessoa mais madura, mais experiente na sua vida, e tenho certeza que uma vez que você aceitou Jesus, você já não é mais a mesma pessoa. Você foi transformada por Ele, né? Você foi uma pessoa que passou por uma transformação. A gente realmente, quando encontra Jesus, a gente não sai a mesma pessoa. Cada dia a gente vai sendo transformado. Quem crê, diga amém. Mas esse corpo aqui, ele é corruptível. Os cabelos vão embranquecendo, as rugas vão aparecendo, é o curso da vida, mas o espírito não. O nosso espírito é eterno, o nosso espírito não é corruptível, o espírito é a nossa verdadeira pessoa, tanto que a gente tem que tomar muito cuidado, né, e principalmente com o nosso espírito. Quem entende aqui o que eu estou falando, diga amém. Mas como eu falei do Davi, ele era um ser humano sujeito, né? Até mesmo às tentações desse mundo. E é como eu disse, enquanto a gente viver aqui nessa terra também, morando nesse corpo aqui, a gente também está sujeito a passar pelas tentações, as provações. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que aceitar isso na vida. Aceitar cair na tentação. Por que Davi caiu? Porque não vigiou. E por que está registrado na Bíblia? Para a gente aprender com o exemplo dele. Está lá em 1 Samuel 11, depois você pode ver. Era um tempo em que os reis tinham que descer à guerra. E ele tinha que ter ido para a guerra naquele dia. Ele não tinha que ter ficado dentro do palácio dele descansando. Mas ele estava cansado, pastora, mas era para os reis estarem na guerra. Ele se sentiu indisposto, cansado, e disse para o capitão do exército dele, né, vai no meu lugar, me representa. Vai até mesmo e luta lá, né, na batalha com o nosso exército. Enquanto ele fica ali até mesmo descansando, é onde ali o inimigo arma o laço para ele. Depois que ele está bem descansado, ele vai passear no terraço. É quando ele visualiza, né, do terraço da sua casa, a Batseba,
uma mulher muito formosa, muito bonita, tomando banho. E ali, quando ele procura saber quem é aquela mulher, ele descobre que era a esposa de um soldado dele chamado Urias, que estava lá no campo de batalha, onde ele tinha que estar. Em vez dele falar assim, olha, que Deus abençoe esse casal, essa mulher não é para mim, ele mandou chamar a mulher. E aí você já sabe o que aconteceu. Caiu. E o mais triste é que essa mulher acaba engravidando, a notícia chega da gravidez dela, o campo de batalha estava lá, os homens de guerra estavam lá. Quer dizer, como que essa mulher engravidou se o marido dela está na guerra? Aí num sinal de desespero, ele manda trazer o marido, para que pudesse matar a saudade da sua esposa, para tentar encobrir. Porque se o marido vem da guerra, né, e visita a esposa, então podemos dizer que agora o filho é do marido. Só que o Urias era tão fiel, que ele mesmo falou, não, eu não posso. Né, até mesmo enquanto os meus... até mesmo os meus colegas, quer dizer, o pessoal está tudo lá na guerra, não, eu não vou me dar esse direito, não. E ele ficou tão desesperado que ele embriagou Urias. Deu tanto vinho para ele beber, agora vai lá, mata a saudade da tua mulher. Não teve jeito não, mesmo embriagado, ele era fiel. Falou, não vou não. Vou ficar aqui. Aí é quando Davi pensa assim, só tem um jeito. É quando aquela carta é escrita, e ele dá na mão de Urias, para que Urias volte para o campo de batalha e entregue essa carta na mão do capitão, do Joabe, do capitão do exército, do comandante, né, do exército. Eu fico pensando assim, meu Deus, o homem era tão fiel, que pegou a carta da morte dele e levou direitinho, colocou na mão do capitão. Quando o capitão lê aquilo, ele entende. O rei está pedindo para eu colocar ele na linha de frente, para poder morrer pela espada do inimigo. Dá para imaginar que um homem, segundo o coração de Deus, arquitetou um homicídio desse? Mas para você ver, a pessoa ela pode ser a mais santa, a mais ungida, se ela não vigiar, ela cai. Ela cai, comete coisas assim que você fica assim, o quê? E aí a palavra diz que o capitão obedeceu e ele acabou morrendo pela espada do inimigo. Aí a notícia chegou. E aí é o pior de tudo, Davi sentiu aquele alívio quando ficou sabendo que o Urias tinha morrido. Por que ele sentiu um alívio? Porque na cabeça dele ele pensou, agora o problema está resolvido. Ela é viúva, eu posso tomá-la para ser a minha mulher. Acabou a história, acabou nada. Porque ele tinha conseguido resolver, entre aspas, diante dos homens. Diante dos homens, aparentemente estava tudo bem. Mas diante de Deus, não. E aquele pecado estava ali diante de Deus. Até que Deus usa o profeta chamado Natã, para que possa então ir lá falar com Davi e repreendê-lo. E ele fala, né, daquele viajante. Conta toda aquela história para Davi, que só tinha uma cordeirinha, né? E o outro ali que tinha a que ele quisesse, foi pegar justo a cordeirinha, a única que ele tinha. E
E Davi, diante disso, fala assim: olha, o homem que fez uma maldade dessa, quer dizer que ele tinha o direito de pegar a cordeira, né, a cordeirinha que ele quisesse, ele tinha uma fartura para escolher qual ele quisesse, e foi pegar justo aquela que ele não podia. Ele fala aí, ó, com as palavras dele: esse homem é digno de morte. Aí o profeta olha para ele e fala: Davi, olha lá, ó, 2 Samuel 12, 7. Tu és este homem. Esse homem é você, Davi. Esse homem é você. Deus te tirou lá do curral das ovelhas, te constituiu um rei. E aí o profeta vai falando. Você podia ter escolhido a mulher que você quisesse. Mas você foi pegar justo a mulher de Urias, a que não podia. E aí sabe o que Davi fala? Ele só fala assim: pequei. Pequei, tão somente eu pequei contra o Senhor. E é isso que faz ele ser um homem segundo o coração de Deus também. Porque ele não fica tentando justificar diante do profeta as suas razões para ter feito o que fez. Na hora que ele entende que aquele homem é ele mesmo se quebranta e ele não tem palavras, ele somente diz: esse homem sou eu. Então, eu pequei. Eu estou errado. Quer dizer, eu não tenho o que argumentar, eu não tenho o que justificar. Porque tem gente, quando ela vai ser repreendida, ela já começa a argumentar, ela já começa, né, até mesmo a justificar. Vamos falar do Saul. O Saul, o dia que o profeta Samuel foi repreendê-lo, porque ele tinha poupado o rei e o melhor, né, das vacas, das ovelhas, e o profeta já chega falando assim: que mugido de vaca, de ovelha, que é esse barulho aí, ô Saul? E o profeta já começa a dizer, né? Você não obedeceu, quer dizer, executou a palavra do Senhor? E aí ele já começa dizendo assim: não, imagina, eu executei sim a palavra do Senhor. Mas então que barulho é esse? Não, isso daí foi o povo. Já começa a justificar. Já começa a dar desculpa para querer justificar por que ele tinha feito de maneira errada. E isso entristece demais o coração de Deus. Davi não faz isso. Davi só fala assim diante do profeta: eu pequei. Eu estou errado. E o Salmo 51 é um dos salmos que Davi escreve quando ele está passando esse período na sua vida, de um verdadeiro arrependimento. E no versículo 10, vamos lá? Para a gente poder já entrar aqui na mensagem, não demorar tanto, que hoje é ceia, né? Vamos lá. 10. Ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. O que Davi está pedindo nessa oração? Deus, eu quero um coração novo. Por quê? Porque aquele coração de Davi havia se corrompido. Ele deixou entrar no coração dele o que não deveria. Ele deixou entrar no coração dele não só o desejo pela Batseba, não só o sentimento, né, de tentação por ela, e que foi consumado, mas ele deixou entrar no coração dele também a maldade. A maldade ao ponto dele arquitetar o homicídio de um homem que era inocente.
E ele está se sentindo ali diante de Deus tão sujo. Ele está se sentindo ali diante de Deus tão corrompido, que ele fala assim: Deus, cria em mim um coração puro. Quer dizer, eu quero um coração puro. Quer dizer, eu quero me limpar de toda sujeira. Eu quero me limpar de toda corrupção. Eu quero me limpar de todo pecado. No caso de Davi, foi esse: o adultério e o homicídio. Mas ele não matou o homem, mas indiretamente foi ele que arquitetou o plano para matar. Então, sim, foi ele que arquitetou, irmão. A ordem saiu da boca dele. Talvez o caso, né, da pessoa não seja o adultério ou o homicídio, mas tem pessoas que deixam entrar no coração aquilo que não devia de entrar. Tem gente que deixa entrar no coração a mágoa, a decepção. Nós somos seres humanos que nos decepcionamos. Nos decepcionamos com outras pessoas e também somos seres humanos que decepcionamos as pessoas. Achar que só as pessoas nos decepcionam, a gente também decepciona. A gente também frustra muitas vezes o coração das outras pessoas. Porque tem gente que parece que só as outras pessoas que decepcionam, que frustram, mas às vezes somos nós, que não agimos de maneira correta com as pessoas e acabamos ali não correspondendo às expectativas e decepcionamos. Mas essa questão de decepção é algo tão sério, mas tão sério, que isso quando entra no coração, se não for tratado, irmão, isso traz consequência tão séria para a vida do ser humano, que é drástico. Não saindo da mensagem, já volto aqui, tem um caso do filho de Davi, que foi o Abissalão. O Abissalão, ele era irmão, tanto por parte de pai, como por parte de mãe, de uma moça chamada Tamar. E eles dois irmãos tinham um meio-irmão. E esse meio-irmão, ele acabou se fingindo uma vez lá de doente, porque entrou no coração dele um desejo pela irmã dele demoníaco. E acabou um dia se fingindo lá de doente e acabou aproveitando da moça. E o Davi, quando soube disso, a pena para o filho que tinha cometido isso era a morte. Só que não vou entrar nesse mérito aqui hoje não, porque a gente está do lado de fora da situação e é fácil você julgar quando você não é o protagonista da história, né? Você só está do lado de fora. Então eu não vou julgar por que Davi não executou a pena, né, de mandar matar o filho. Pensa, era filho também. Mas não estou também defendendo, não, pastor, você está defendendo. Não, eu não vou entrar no mérito, irmão, porque é fácil julgar quem está de fora. Ele tinha que matar e pronto, é fácil falar. Mas quando é você que tem que decidir uma coisa dessa, é difícil. Mandar matar um filho, mas olha o que ele fez. Ele acabou com a vida da menina. Então, foi justamente isso que Abissalão sentiu. Acabou com a vida da minha irmã. E o meu pai não vai fazer nada com esse cara? Como assim?
E aquilo entrou de uma maneira tão corrosiva no coração de Absalão, que se passaram 2 anos e ele ainda estava com aquela coisa ruminando dentro dele. Tanto contra o pai, como contra o irmão. E sabe assim, passaram-se 2 anos, já a poeira abaixou. Baixou nada. Coração ferido, irmão. Coração decepcionado. Coração que está ali ruminando a mágoa, o ressentimento. Essa mágoa, essa decepção, esse ressentimento que não foi tratado em Absalão, se tornou um desejo de vingança, um ódio mortal. E sabe o que ele fez? Ele acabou matando esse irmão dele. E ele arquitetou a coisa de uma forma que ele pediu para o pai para dar um banquete. E ele aproveitou, olha que coisa do Satanás, fez uma armadilha mesmo. Aí o irmão dele veio, o Aminon, começou a encher a cara, bêbado, alto. E aí Absalão, agora está vulnerável, agora eu acabo com a tua vida. Pegou ele e os homens dele foram lá e acabaram com a vida do Aminon. Pastora, você está vendo uma mágoa, uma decepção que não é tratada? Por isso que Davi está falando, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque um coração corrompido, um coração magoado, um coração decepcionado, se ele não for tratado, ele pode trazer consequências sérias. Acabou aí, né, pastora? Não acabou não. Esse mesmo Absalão, ele vai usurpar o trono do pai. Porque ele começa a olhar para o pai dele, depois que ele já tinha matado o Aminon, e pensa assim, não, quem tinha que estar lá reinando era eu. Ele já estava magoado, ele estava ferido, ele nunca tratou essa ferida. Sabe que Jesus ensinou a gente lá em Lucas capítulo 17, que se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você deve de ficar guardando isso para você? Não. Se tem alguma coisa contra o seu marido, se tem alguma coisa contra a sua esposa, se tem alguma coisa contra o seu irmão, que saiu do mesmo ventre aí, são filhos aí até mesmo, da mesma mãe, mas olha, pastora, não dá, é desde pequena, é uma implicância, é uma coisa estranha entre a gente, tem esses casos. Tem cunhado que não se dá com o outro, tem gente que por causa de uma decepção muito grande que sofreu com alguém, guarda até hoje esse desejo de vingança. Está quieto, está igual Absalão. Mas é assim, só está adormecido lá dentro. Qualquer momento o negócio pode acordar. Isso é péssimo, tem que ser limpo o coração. Por isso que Davi fala, cria em mim um coração puro. Ele queria ser limpo de tudo aquilo ali. Tem que limpar o coração. Porque aí quando mexe no assunto, quando mexe naquela situação de novo, não, peraí, isso aí já está tratado, está perdoado, foi lançado no mar do esquecimento. Quer dizer, o coração já está limpo, já está puro. Quem entende o que eu estou pregando aqui? Isso é muito sério. Ele não trata as coisas, vai deixando passar. Isso não é bom. Como eu estava falando, esse mesmo Absalão, quer ver? Deixa eu pegar a palavra aqui para você. Lucas, se eu falei o 17, pode ser o... Deixa eu confirmar aqui, para a pastora não... Pode ser o 15 também, Ver se é o 15. Esse aqui eu confesso para você que esse aqui eu não preparei não. Jesus falou para você, 17 o quê?
3. Exatamente, é esse, é o 17 mesmo. Versículo 3. Obrigado. 17:3. Olha o que diz. Olhai por vós mesmos. Quem está falando isso? Jesus. Na minha Bíblia até escrito de vermelho. São palavras de Jesus. Na sua, não sei se é. Olhai por vós mesmos. A gente gosta de olhar para a vida dos outros, né? A gente gosta de apontar o dedo para os outros, né? E Jesus está falando, olha por você mesmo. Cuida de você. Cuida do seu coração, né? Se o teu irmão pecar contra ti, fez algo que te magoou, te machucou, te decepcionou. O Absalão não tinha ficado chateado, magoado com o pai dele? Ele devia ter ido falar com o pai. Devia ter sentado, olhado nos olhos do pai dele e conversado. Mas não, guardou aquilo no coração e foi arrastando aquilo até que aconteceu o que aconteceu. Se tornou lá um homicida, matou o próprio irmão. E aí diz agora, repreende-o. Quer dizer, vai conversar com ele. Ei, vamos sentar aqui, vamos conversar. Você fez algo que eu não gostei. Você fez algo que não foi legal comigo. Quem está entendendo aqui, diga amém. Mas pastora, tem gente que não ouve, mas é melhor você falar para a pessoa, irmão, do que sair até falando para outros. Jesus que está falando, não sou eu. Ele está falando, se o teu irmão pecar contra você, quer dizer, falou mal de você, decepcionou você, magoou você, chateou você, vai até esse irmão e repreende ele, ou seja, ei, vamos conversar aqui? Preciso falar com você. Aconteceu isso, fala com ele. E se ele se arrepender, Jesus está falando o quê? Perdoa-lhe. Porque tem gente que quando você vai falar, ela não aceita. É igual Saul, não é bem assim não. Então Jesus está falando, se ele se arrepender, se a pessoa mostrar atitude de mudança, aí você perdoa. E se ele não se arrepender, você segura o perdão, até ele mostrar um verdadeiro arrependimento. Mas isso não quer dizer que no coração você não libere a pessoa. Você libera. Não quero nada no meu coração. Deus me livre. Guardar a tristeza, a mágoa, ressentimento. Tem gente que traz coisa lá do passado, lá quando era criança. Até hoje não tratou isso. E essas coisas que ficam dentro da pessoa e não são tratadas, isso vai dar problema. Concluindo o assunto de Absalão, usurpou o trono do pai, o pai teve que sair fugido do reino, senão morria pelas mãos do próprio filho. O conselheiro de Davi, o melhor amigo de Davi, um dos, conselheiro, guia de Davi. Está até lá no Salmo 41, esse homem levanta o calcanhar contra Davi, que decepção, que tristeza. É ruim, né, ser traído, né, ser traída. Eu não falo de traição moral, marido, mulher, traição de qualquer ordem, ninguém gosta, né? Jesus foi traído pelo Judas, foi vendido por 30 moedas. E Jesus, ele é o nosso exemplo, diga amém? O verso 9 fala assim, ó, Salmo 41, verso 9, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Ruim demais quando a gente passa por isso. Gente que senta na mesa para comer pão com você, que sorri com você, e depois vem te dar uma punhalada pelas costas, te trai. É ruim demais isso. E aí é onde a gente é tentado a se decepcionar. A gente se decepciona, não vem falar para mim que não, porque sim, a gente é ser humano. Tem coisas que a gente até chora. Poxa, como que ele foi fazer isso, ou ela foi fazer isso? Mas é onde eu quero chegar.
Se entrou uma decepção, faz igual Davi, cria, ó Deus, em mim um coração puro. Quer dizer, eu não quero ficar com esse negócio dentro de mim. Porque se eu não tratar isso, vai dar problema. Aconteceu com Absalão, aí ele usurpa o trono do pai, aí o Aitofel, que é o avô da Batseba, que é outro também que guardou essa decepção de Davi, e nunca chegou no rei, eles eram amigos. O Aitofel era o conselheiro do Davi, era o guia do Davi. Eles subiam juntos para ir para a casa de Deus. Ele tinha liberdade de olhar nos olhos do rei e falar assim: vem cá, você pecou contra mim. Você foi lá e pegou a minha neta que era casada e se deitou com ela e mandou matar o marido dela. Vamos resolver isso aqui, eu estou magoado, eu estou chateado, eu estou decepcionado com você, rei. Mas ele não faz isso. Não tem relato na Bíblia que mostre. Ele se cala, ele fica quietinho. Aí no dia que o Absalão se rebela, como aquilo está dentro dele também, ele se une com Absalão para acabar com a vida de Davi. E aí onde Davi fala: meu Deus, até o meu amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia pão junto comigo, me traiu, quer dizer, se levantou contra mim. Levantou, contra mim o seu calcanhar. E essa questão do Aitofel é tão triste, porque uma decepção se tornou um desejo de vingança, que acabou numa frustração. E é triste o que eu vou falar agora. E ele acabou tirando a sua própria vida. Pastora, vai estudar a história do Aitofel. Uma pessoa decepcionada, que não cuida da decepção, fica ruminando aquilo, que se torna dentro dele um ressentimento, um desejo de vingança, um ódio tão grande, ao ponto dele querer matar o Davi, se une com o filho de Davi para tentar acabar com o rei Davi, mas não consegue. E ele se sente tão frustrado, mas tão frustrado, que lá na hora deu uma confusão entre ele e um outro conselheiro, que não quiseram acatar o conselho dele, e ele ficou chateado com isso também, já estava todo magoado, E aí ele volta embora para a sua casa, e quando chega lá, ele acaba se matando. Você vê que umas coisas que não são tratadas levam a pessoa para o precipício. E por isso nós voltamos no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi sabia o que estava falando. Deus, eu não posso ficar com meu coração desse jeito, não. Eu pequei, eu adulterei, eu tive maldade, eu arquitetei o homicídio de um homem, eu tô sujo, eu tô corrompido e eu quero um coração novo, meu Deus. Me limpa, Senhor. Deixa isso dentro de mim, não. Pede para Deus hoje, irmão, um coração puro. Pastora, mas eu estou tão decepcionada, pastora. Os últimos acontecimentos me machucaram tanto. Mas pede para Deus um coração puro. Quem pede, recebe. Olha o que a decepção causou na vida de Absalão. Morreu enganchado num galho de árvore. Olha o que a decepção causou na vida desse Aitofel. Acabou não aguentando a frustração e se matou. Olha o que a traição provocou na vida até de Judas também. Mas era o filho da perdição, mas olha o que provocou na vida dele. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova, Senhor, dentro de mim um espírito reto, íntegro. E ele diz: não me lances fora da tua presença, e nem retire de dentro de mim o teu Espírito Santo. Quem está falando isso é um rei, que tinha uma coroa, que tinha um cetro, que tinha um trono, que tinha autoridade para reinar sobre Israel. E ele está dizendo assim: Deus,
não me jogue para fora da tua presença. Não adiantava habitar dentro de um palácio, coroado, com cetro na mão, trono, autoridade, ouro, prata, banquete, glamour. Que isso, pastor? Ele era o rei e ele era muito próspero. Mas Davi está dizendo assim, que me adianta? Eu poderia estar no melhor lugar dessa terra, mas se eu não tiver a presença de Deus, eu não tenho nada. Pensa um lugar muito bonito na terra, que você tem até o sonho de conhecer. Ai, pastor, eu queria ir lá em Paris um dia, então. Ah, pastor, eu não queria nem ir para fora, não. Aqui mesmo no Brasil, eu queria muito conhecer Fernando de Noronha, né? Queria conhecer Chapada dos Veadeiros. Queria conhecer. Então, pensa num lugar muito bonito. Mas se você estiver num lugar tão bonito desse, e não tiver a presença de Deus contigo, de nada vai valer. Você pode estar na melhor casa, dirigindo o melhor carro, com a sua conta bancária, olha que não dá nem para contar os dígitos, mas se você não tiver a presença de Deus contigo, você vai se sentir a pessoa mais vazia dessa terra. E eu não estou falando que você não tenha que ter prosperidade, é dom de Deus. Deus quer lhe dar prosperidade, sim. Mas que você tenha a melhor casa, o melhor carro, que você seja muito próspero, mas que você tenha o principal, que é a presença de Deus. E é isso que o rei está mostrando. Não adianta eu ser rei, não adianta eu ter palácio, não adianta eu ter a melhor comida, não adianta eu vestir a melhor roupa, ter ouro, ter prata, ter coroa na cabeça, se eu não tiver a presença do meu Deus comigo. E é isso que ele está falando, não me lança fora da tua presença. É mais ou menos assim, o Senhor pode até me lançar fora do palácio. Uma hora dessa, né, ele era pastorzinho de ovelha que vivia lá no curral das ovelhinhas. Mas a sua presença, Senhor, não tira da minha vida, não. Eu não vou conseguir viver sem o Senhor. Eu não vou conseguir existir sem o Senhor. Tem uma palavra em Atos, né, que fala que nele nos movemos, não é isso? Vivemos, existimos. E é isso mesmo. Você consegue viver sem Jesus? Hã? Quem está vivo aqui, diga amém. Você consegue viver sem Jesus? Impossível viver sem Jesus. É impossível. Não dá para viver sem Jesus. Olha lá, porque nele, em Jesus, em Deus, nós vivemos, temos vida. Em Deus nós nos movemos, diga amém. Em Deus nós existimos. Fora dele não dá não. Fala para esse irmão aí, para essa irmã, é impossível. Fala com fé, é impossível viver sem Jesus. Amém? E ele fala, e não retires de mim também o teu Espírito Santo. Não tira o bem mais precioso que eu tenho. E aqui Davi mostra, não estava preocupado em perder coroa, trono, posição. Estava preocupado em perder o Espírito Santo. Já o Saul não. O Saul estava preocupado com a coroa. Tanto que ele perseguiu Davi todos aqueles anos, porque ele tinha medo de perder a coroa. Davi não está nem aí com a coroa, desde que o Espírito Santo habitasse nele. E eu aprendo que quando você tem Deus como a prioridade da sua vida, você não perde a nada. Quem crê, diga amém. E vamos encerrar. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. O pecado rouba a alegria da salvação. Davi não tinha mais essa alegria, ele queria essa alegria de volta. Ele perdeu essa alegria. Os dias dele se tornaram amargos, tristes.
Mas ele está dizendo: Deus, me devolve de novo a alegria de ser uma pessoa salva. Não é tão bom você ter a certeza da tua salvação? Saber que você não é perfeito, mas se fechar os olhos eu sei aonde eu vou acordar. Agora é tão triste quando o diabo usa alguma coisa para nos acusar. Quando você deita a cabeça no travesseiro e você pensa: meu Deus, se eu fechar os olhos não abrir nunca mais, Senhor, não, misericórdia. Me perdoa, Senhor, me perdoa. Que isso? Vai viver sob acusação, sob culpa? Se tiver alguma coisa, que você fale com Deus hoje, acerte-se. O ano é da retomada, Deus tem tanta coisa boa ainda para fazer. Tanta bênção que Ele quer te entregar. Mas não deixe nada do inimigo atrapalhar a sua vida. Não troque Jesus por um momento, por um minuto, um minutinho só, não. Não troque Jesus por nada dessa terra. E ele diz mais: e me sustenta, Deus, com espírito voluntário. Eu gosto da tradução que fala com um espírito disposto a obedecer. Eu acho que é a NVI, ó. É lindo isso aí, ó. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me, Deus, com um espírito pronto a te obedecer. O meu coração tem que ser inclinado a obedecer a tua voz. E é assim que eu quero viver na tua presença. Alegre, saber que eu sou salvo no Senhor. E não só isso, eu quero um espírito, um coração inclinado à obediência ao Senhor. Pronto a te obedecer. Na hora que o Senhor me falar: eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está me pedindo. Foi isso que Davi pediu. Essa comunhão com Deus que a gente tem que ter também. Aí ele fala no versículo 3, porque aí, Deus, eu vou poder sair por aí e ensinar aos pecadores os teus caminhos. E os pecadores, as pessoas que estão em pecado, vão se converter a ti. Aí eu vou poder testemunhar o teu amor para as pessoas. E que assim sejamos nós.